Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Matrix Revelada, eu sou o Ed e se esta é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever e acionar aquele sininho do lado da inscrição para que você possa ser notificado quando novos vídeos forem postados aqui no canal. Então, aqueles que já conhecem o canal sabem que o estilo que eu mais uso é falar de forma livre sobre algum tema previamente pesquisado por mim ou que faça parte das minhas próprias experiências, e normalmente são temas que eu conheço com uma certa profundidade. Então, você não vai me ouvir lendo um texto, né, como muita gente faz, tem muitas pessoas por aí que pegam um texto de algum canal americano ou de algum site americano, jogam no tradutor do Google e ficam lendo esse tipo de coisa sem ter muita noção daquilo que estão falando. Não é o que eu faço. Então, quando eu procuro levar uma mensagem através desses vídeos aqui do canal, eu falo de coisas sobre as quais eu tenho conhecimento. E nesse vídeo de hoje, eu quero abordar alguns temas relacionados a uma playlist que eu criei aqui no canal falando sobre demônios. Neste vídeo especificamente, eu não vou tratar de traços característicos relacionados a demônios especificamente, mas eu quero mostrar algumas formas que deixam claro, aliás, que você pode estar sendo influenciado ou oprimido por algum tipo de força demoníaca. Então, eu vou citar alguns versos da Bíblia e eu vou mostrar que há pessoas empenhadas em bruxaria, feitiçaria, magia negra, e vou mostrar para você como isso te afeta e vou mostrar como você deve engajar na batalha espiritual para se proteger dessas coisas. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo mais propriamente dito. Então, talvez você esteja aí influenciado pela cultura popular, né, da mídia moderna, em especial através da televisão e do cinema, e talvez você já tenha visto algo desse tipo. E por que você foi tão boa para a vovozinha? Eu vou contar um segredo a você. Esta aqui não é como as outras. É uma maçã miraculosa. Miraculosa? É. Então, meus amigos, a imagem que muitos de nós temos é de que bruxas são esse tipo estereotipado, né? Da velhinha, meio maluquinha e inofensiva, que tem uma certa maldade, caricata, porém isso está muito aquém da realidade. Tanto da realidade nos tempos passados, lá na antiga Babilônia, né, notoriamente pagã, ou no Antigo Egito, ou no Império Romano, em que ocultistas andavam aí às claras fora de suas cavernas. E por conta do conhecimento cristão que veio a partir do primeiro século, né, tanto a partir dos ensinamentos de Jesus, como depois a partir do trabalho dos apóstolos, e eventualmente, né, quando o conhecimento bíblico deixou de ser parte da cátedra, né, em especial escondido por padres e clérigos da Igreja Romana, quando
a King James surgiu, né, a partir ali do século XVII, a partir de 1611, que foi a primeira publicação da King James Bible, que é, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que conhecem a Bíblia verdadeira, confiável, 100% fidedigna. Então, em 1611 surgiu a primeira King James e em 1765 ela foi revisada e teve ali alguns erros ortográficos corrigidos, porém a qualidade do texto se mantém. Então, por conta desse conhecimento que passou a ser popularizado, né, cumprindo inclusive uma profecia bíblica, quando nas palavras de Jesus ele disse, lá em Mateus 24, que o conhecimento da verdade seria propagado no mundo todo. Então, ocultistas, né, magos, bruxos, feiticeiros, macumbeiros, né, acabaram ficando aí escondidos, mas nunca, em nenhum momento da história, deixaram de existir e deixaram de contactar e empoderar forças das trevas, as quais esses ocultistas acreditam que podem dar poder a eles. Uma outra forma caricata de se ver essas criaturas é isso. Mamãe, mãezinha, eu quero me casar. E o sistema faz isso de forma deliberada para idiotizar as pessoas a acharem que isso é somente algo caricato e que essas pessoas, né, bruxas, magos, feiticeiros, são meros idiotas malucos. E isso não é verdade. Mas antes de nós irmos adiante, deixe-me mostrar algo interessante para vocês. Eu vou voltar nesses versos aqui, mas fazendo uma mudança de roteiro, vamos entender uma coisa. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio nos mostra algumas coisas aqui bastante importantes para nós mantermos em mente. Vamos primeiro dar uma olhada no capítulo 5, verso 6, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Isso está ali tratando diretamente de quando Moisés retirou o povo hebreu da escravidão no Egito. E o texto continua dizendo: Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Um dos aspectos para os quais eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a pessoa que pratica certas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus será amaldiçoada até a 3ª e 4ª gerações. É importante manter isso em mente porque muitos de nós, se não todos nós, já nascemos com algum tipo de maldição geracional por conta dos atos pecaminosos dos nossos antepassados, dos nossos pais, até a 4ª geração antes de nós, envolvendo pais, avós e bisavós, né? E também a nós, né? Então, quais são os tipos de atos
que não são aturados por Deus e que incorrem em maldições geracionais que abrem portas para demônios e que se movimentam através do sangue. Então, um filho já nasce amaldiçoado e por conta disso ele já nasce com alguns espíritos malignos nele, que em algum momento da sua vida vão se manifestar e vão conduzir a pessoa a um determinado tipo de comportamento que não é um comportamento que agrada a Deus, por conta de maldições geracionais. Então, essas maldições vão estar relacionadas a certos padrões comportamentais que Deus abomina. Vamos mostrar alguns deles. Deuteronômio 18, a partir do verso 9, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou seja, sacrifícios humanos. Há muitos satanistas e ocultistas que fazem sacrifícios humanos. Há covens de bruxos e de ocultistas, de satanistas, chame de Illuminati se quiser. Há covens dessas pessoas que têm mulheres que servem apenas ao propósito de procriarem e terem crianças que são usadas em rituais. Então, isso é claramente abominado por Deus. E para quem tem um pouco de senso comum, sabe que isso é ilógico e que isso é uma coisa inapropriada, imprópria, é uma coisa totalmente abominável. O verso continua dizendo o seguinte: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, se você é um cristão, se você é uma pessoa que busca servir a Deus e busca conhecer a palavra de Deus, você não deve se envolver com nada relacionado a espiritismo, a prognosticações, a consulta com mortos, a horóscopo, a tarô, a Reiki e todo tipo de prática que hoje é chamado de New Age, mas são coisas antigas, são abominações antigas, são práticas antigas do ocultismo pagão e que hoje estão aí, inclusive dentro do sistema religioso. Então é muito importante que as pessoas se atentem a essas coisas, para não caírem em armadilhas, e essas armadilhas vão te cegar e vão te deixar cada vez mais propenso a praticar coisas que são abomináveis aos olhos do nosso Criador. Então, dito isso, eu vou voltar nas Escrituras em alguns instantes, mas antes eu quero mostrar algumas formas modernas dessas abominações que a Bíblia nos mostra como sendo reprovadas pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do rei Davi e o Deus que nos enviou o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vemos é que há pessoas que praticam a bruxaria abertamente. Isso está cada vez mais saindo das cavernas e essas pessoas estão
trabalhando com espíritos das trevas, e quanto mais essas pessoas praticam seus rituais, ainda que alguns desses tolinhos que são iniciantes em alguma forma de magia, bruxaria ou feitiçaria, não tenham essa compreensão, porque muitos se consideram boas pessoas, eles estão empoderando espíritos das trevas, e toda essa magia, toda essa feitiçaria está influenciando toda a sociedade. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar como elas te afetam. Mas antes, veja um trechinho disso, que é uma convenção de bruxos e magos e feiticeiros em Paranapiacaba. Como você pode ver, são pessoas comuns, são pessoas aí do dia a dia, provavelmente profissionais, pessoas que trabalham, funcionários públicos, pessoas de toda a sociedade. Você não está vendo aí ninguém caricato com essa figura aí, ou com essa figurinha aí. São pessoas do dia a dia, e são todos bruxos e magos, e feiticeiros. Então, amiguinho, é um engano achar que as forças das trevas não são ativadas a partir de rituais. Elas são sim, e elas nos afetam a todos. Então é por isso que há a importância de nós engajarmos na batalha espiritual, e no final desse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Então, seguindo adiante, um outro vídeo que mostra um pouquinho disso é um vídeo de uma pessoinha que vem crescendo muito, e ela não é a única. Há várias pessoas falando de bruxaria no Facebook, e esse tipo de coisa é o que os algoritmos do Facebook jogam lá para cima. Se você verdadeiramente vai falar a palavra de Deus, ou se você verdadeiramente vai expor o sistema mundano a que nós estamos expostos, ou se você vai expor a nova ordem mundial, ou se você vai expor a maçonaria e falar mal desse lixo todo, pode ter certeza de uma coisa: os algoritmos de lixos como o Facebook e agora também no YouTube vão começar a barrar os vídeos, não vão permitir que eles alcancem altos trends, né? E vão dificultar para que esses canais como este, o Matrix Revelada, tenha alcance altos números de inscritos, porque os nossos vídeos não são favorecidos pelos algoritmos. Mas quando você vai falar de todo tipo de lixo mundano, aí sim os algoritmos vão te colocar lá em cima. Então é por isso que é importante que você, meu amigo, meu irmãozinho em Cristo, que acompanhe os vídeos desse canal, se inscrevam, curtam, comentem e, acima de tudo, compartilhem esses nossos vídeos para que nós possamos alertar mais pessoas. Então, do outro lado, do lado escuro, né, do lado negro, do lado maligno da força, estão aí esse tipo de pessoas que, como eu disse, muitas vezes são pessoas que no dia a dia se passam por pessoas boas, e muitas até acreditam que são, e muitas não têm más intenções. Mas você pode ter certeza de que esse é o início de todo esse espectro relacionado à bruxaria, feitiçaria, magia negra, macumba, não importa o nome que derem, né? Há diferenças entre esses grupos, há diferença em termos das fontes que eles acreditam buscar, mas lá em última instância as forças que estão por trás dessas práticas são forças demoníacas, são anjos caídos, são demônios. Então, deixe-me mostrar apenas mais um trechinho para que vocês entendam o que essas pessoas estão fazendo. Oi, criaturas! Hoje eu estou aqui na vila de Paranapiacaba e eu vou mostrar um pouco para vocês da convenção de bruxas que acontece todo ano aqui na cidade.
Perceba que até a música é sinistra, né? Naturalmente, esses tons e esses timbres têm um efeito psicológico, têm um efeito no subconsciente, nada disso é por acaso. A música tem um poder de influência enorme sobre o subconsciente das pessoas. Então, quando você ouve certos timbres, você vai estar propenso a abrir certas portas que não deveria abrir. Deixe-me avançar um pouquinho. Então, meus amigos, existe um grande número de pessoas que são praticantes de todo esse lixo ocultista. E onde as pessoas costumam fazer seus rituais, onde eles se reúnem. E tem também esse trem. Observem sobre aquele grupinho que está ali mais para o lado à esquerda, atrás desse rapaz com essa capa lilás, que vai subir um orbe ali. Tá? Fiquem de olho que sobe um orbe. Eu vou dizer quando. Onde eles se reúnem. E tem também esse trem. Perceberam? Está ali o orbe. Né? Esses orbes são espíritos malignos, tá? São forças espirituais interdimensionais. Tá? Chame como você quiser, são demônios. Tá? É lógico, anjos de Deus também podem se manifestar no natural, mas como você está falando de bruxos e bruxas, certamente isso é um espírito das trevas. Deixe-me voltar para que você perceba novamente esse orbe saindo dali, e normalmente você não consegue ver esses orbes a olhos nus, você só consegue vê-los através de câmera, provavelmente por conta de uma determinada frequência que o olho não capta, a câmera capta e depois você consegue ver através da câmera. Vamos voltar ali. E tem também esse trem. Olha o orbe, viram? Olha o orbe saindo ali. Então, é lógico que essas pessoas estão envolvidas com forças das trevas, ainda que elas acreditem estar conjurando forças que não são malignas, que são benignas. Então, existe toda uma indústria por trás disso, tá? Essas pessoas se encontram, trocam ideias, trocam conhecimentos, compram aparatos, né, utilizados por esses que conjuram espíritos, que praticam magia, feitiçaria e bruxaria, e que fazem encantamentos, encantos ou simpatias, não importa o nome que se deem. E não existe limite de idades, né? Vocês vão ver até mesmo crianças envolvidas com isso, porque são crianças que são filhas de ocultistas. Então, a coisa é muito mais séria do que a maioria das pessoas consegue se dar conta, e isso é muito perigoso, meus amigos. Nós precisamos estar atentos. Esse rapaz também fala de magia, de feitiçaria, de bruxaria, fala de goécia, é um ocultista, e muitos acreditam que essas pessoas são bruxos do bem, são magos do bem. Não existe isso. Não existe, por mais que essas pessoas queiram acreditar que há uma diferença entre o que eles chamam de magia branca, ou magia negra, ou goécia, ou feitiçaria, ou bruxaria, todas essas coisas são abomináveis, conforme os versos de Deuteronômio que eu li há pouco para vocês. Ouçam um trechinho desse rapaz que tem um canal chamado Lendário, e junto com o nome dele, ele usa a palavra magos, porque ele se identifica como mago, estuda magia, estuda
todas essas coisas esotéricas, né, e está aí ensinando, e tem lá os seus seguidores que querem aprender esse tipo de ocultismo que ele pratica. Luz, né? Ou tá emanando luz para as pessoas. É complicado, meus amigos. A espiritualidade é como nós, é como esse mundo. A gente fala, a pessoa pode acreditar no que a gente fala, mas ela vai acreditar ainda mais se a gente fizer. Então os nossos atos neste mundo devem condizer com as nossas palavras. Assim é. Então, meus amigos, nós vemos essas pessoas falando de forma tranquila, de forma pacífica. Muitas dessas pessoas são kardecistas, muitas dessas pessoas são espíritas, e muitas dessas pessoas têm boas intenções. Eu não estou dizendo para vocês que esse rapaz é uma má pessoa, e também não estou dizendo que essa moça é uma má pessoa. Muitos bruxos, magos, feiticeiros, macumbeiros são de fato pessoas das trevas que estão conjurando demônios e estão fazendo serviços das trevas de propósito. Muitos outros estão iludidos, estão enganados e estão cegados, porque quem se envolve com esse tipo de coisa vai abrir portas para espíritos das trevas e vão ser cegados duplamente, como eu já demonstrei em outros vídeos, tanto pelo Deus desse século, né, Satanás, né, a Bíblia diz que as pessoas estão cegadas por ele, e as pessoas são cegadas também por Deus, como nos diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 9 a 12, que Deus também cega aquele que não busca a verdade como ela é. E qual é a verdade? Aquela verdade que nos diz João 8,32, que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aliás, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o que disse Jesus. Essa é a verdade. O que está fora disso vai te conduzir a uma cegueira espiritual. Então, indo um pouco mais adiante, há vários tipos de bruxaria. Essas pessoas estudam, meus amigos. Você acha que bruxo, mago, feiticeiro não é dedicado? Essas pessoas são extremamente dedicadas. Extremamente dedicadas. Essas pessoas praticam jejuns, praticam rituais em horários específicos, e eu já vou mostrar para vocês o porquê de a maior parte desses rituais serem feitos de madrugada, especialmente por volta da meia-noite, a partir da meia-noite. Agora, o ponto focal deles é às 3 da manhã, e você já vai entender o porquê disso. Então, eles têm todo esse tipo de bruxaria, né? Eu acredito que aqui no Brasil, uma das principais é a chamada Wicca. Eu me lembro que quando eu me divorciei da minha primeira esposa, eu tive um breve romance com uma menina bem novinha, eu acho que ela tinha 17, 18 aninhos na época, e ela estava envolvida com essa parada aí chamada Wicca. E eu me lembro que ela me contou algumas coisinhas, e apesar de eu não ser cristão na época, apesar de na época eu ser um tolo que estava ali começando a se envolver com budismo, com hinduísmo, com o daoísmo, né? E eu estudava todas essas coisas esotéricas, acreditava em gurus, acreditava em Paramahansa Yogananda, acreditava em Prabhupada, todo esse ocultismo disfarçado de espiritualidade oriental. Então eu ainda não tinha essa convicção e esse conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, e de que todas essas coisas rumam a uma mesma força, uma mesma energia, né? Vocês ouviram há pouco esse rapaz falando de luz, né? Não é uma pessoa da luz, buscar a luz, esse tipo de coisa. Essa luz não é a luz do Evangelho, não é a luz da palavra de Deus, essa é a luz de Lúcifer. Lúcifer, para ocultistas, significa o portador da luz. E estejam essas pessoas conscientes disso ou não,
essa é a luz do ocultismo, essa é a iluminação buscada no esoterismo. Então, quando alguém fala, fulano é iluminado, ou mestre ascensionado, iluminado, tal coisa, tudo isso é luciferiano. A Blavatsky, da Teosofia, esclarece isso muito especificamente naquela obra conhecida dela chamada A Doutrina Secreta, né? E hoje nós vemos esses ocultistas saindo da caverna porque estão fazendo uma coisa que foi ensinada por uma outra teosofista que foi sucessora da Blavatsky, né, Madame Blavatsky, que foi uma mulher chamada Alice Bailey. Então, o que essas pessoas estão fazendo é a exteriorização ou a externalização da hierarquia. Um momento para tudo no plano do inimigo. E o ocultismo vai liberando em doses homeopáticas para que não haja uma nova caça às bruxas. Então as pessoas estão aceitando esse lixo ocultista porque ele está vindo de uma forma repaginada, disfarçada. Aí você vê lei da atração, você vê ensinamentos relacionados ao desenvolvimento pessoal, você vê práticas como visualizações, magnetização, como visualizações e tal. Que foi que eu falei? Eu esqueci de uma palavra que eu estou querendo lembrar. Afirmações e todo tipo de repetição. Né? Tem uma técnica ensinada por um cara chamado John Keyhole, né? Um cara que eu estudei muito anos atrás, e ele ensina todas essas técnicas de uma forma muito bonita, mas são práticas herméticas, são práticas ocultistas de forma disfarçada. Ele ensina uma prática chamada seeding, e eu pratiquei muito isso uns anos atrás. Então eu conheço bem do que eu estou falando. Eu sou culpado por ter sido um desses tolos, e eu ensinei muita gente sobre esse tipo de lixo, achando que eu estava fazendo algo certo, e não estava. Então, deixe-me voltar à palavra de Deus para mostrar que pessoas que estão aí envolvidas com essas igrejas evangélicas também estão envolvidas com magia negra e bruxaria e não sabem. E não sabem. Deixe-me mostrar um verso para vocês interessante. Atos, capítulo 7, verso 47, nos diz o seguinte: E Salomão lhe edificou casa. Para quem? Para Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. É o que diz Deus, né? Então, vamos ver um outro verso interessante. Jesus falou sobre Salomão, e Jesus fez questão de deixar claro o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus fez questão de deixar claro que o Salomão andou ensinando coisa que não era verdadeira. Nós temos 3 livros na Bíblia que foram escritos por Salomão, e eles estão lá por um propósito correto. São livros inspirados, né? Então nós temos Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Né? Então esses livros são inspirados. Não pense que eu, com o que vou dizer na sequência, condeno esses livros. Absolutamente não. Toda a escritura é inspirada e proveitosa, como nos diz 2 Timóteo 3,16, não é isso? Então, a Bíblia está deixando clara que Salomão foi um servo de Deus, porém ele se perdeu. E por ter se perdido, Salomão acaba sendo descrito na Bíblia como alguém a quem o templo construído por ele não agradou a Deus. Então, deixe-me mostrar na prática para vocês o porquê é que eu estou dizendo isso.
Tá? Antes, deixe-me dizer uma outra coisa. Marcos 15:34 nos diz que e à 9ª hora Jesus exclamou com grande voz dizendo Eloá, Eloá, lama sabachthani, né, que significa meu Deus, por que me abandonastes? E logo na sequência, né, nós vemos que Jesus morreu. Tá? Então foi ali à 9ª hora. O que é a 9ª hora? Foi às 3 da tarde. Então, todo o processo começou a partir da 3ª hora, né? E depois, na 6ª hora, foi a crucificação, por volta de meio-dia, e à 9ª hora, né, às 3 da tarde, foi quando Jesus veio a morrer. Se entregou, né, entregou o Espírito e morreu. Então, por que é que eu estou dizendo todas essas coisas? Você já vai me entender, meu amiguinho. Vamos voltar lá para aquilo que eu estava falando antes, né? E eu disse a vocês o seguinte, que bruxos, magos, feiticeiros, macumbeiros fazem rituais muitas vezes às 3 da manhã. Por quê? Porque Satanás faz tudo ao inverso. Né? É por isso que Aleister Crowley ensinava uma coisa que ele chama de lei do reverso, né? Andar para trás. Michael Jackson dançava, né, aquele passe da moonwalk para trás. Então, a backmasking em várias músicas, você gira o disco de trás para frente, tem mensagens satânicas, como em Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, e em várias, um bando de músicas tem isso. Então, esse é o horário. 3 da manhã. É o horário oposto ao horário em que Jesus morreu e é chamado de The Witching Hour, em inglês, né? O horário das bruxas, o horário de Satanás, o horário de Lúcifer, 3 da manhã. Então é por isso que nesse horário, muitas vezes, as pessoas estão fazendo esses rituais, e eu já vou dizer para você, e você vai entender o que eu estou dizendo, quando eu te falar de sintomas de opressão demoníaca e o porquê isso ocorre de madrugada, porque muitas vezes você acorda de madrugada se sentindo oprimido. Fique comigo, eu vou te explicar como isso funciona. Então, o que acontece? Nós vemos aí muitas pessoas que estão frequentando aí as igrejas, né? Eu tinha uma imagem aqui do Templo de Salomão, acabei me esquecendo de colocar essa imagem na tela, né? Mas pessoas que frequentam aí igrejas lá do herege Edir Macedo estão cultuando o Templo de Salomão, sem saber que Salomão foi um mago. Salomão se tornou, depois de uma certa idade, ele se envolveu com mulheres pagãs. Salomão teve 300 esposas e mais 700 concubinas. Foi o homem mais rico do tempo dele e provavelmente o homem mais rico que já existiu no mundo. Por quê? Salomão criou uma coisa que bruxos chamam de goécia salomônica, e tem muita gente praticando essa tal de goécia. E essa goécia ensina a conjurar 72 demônios. Então eles usam essa coisa aí, que é o Ouroboros, esse círculo que é a serpente engolindo o próprio rabo, e usam lá o círculo da alquimia, triângulos, pentagramas invertidos. Tudo isso são símbolos de magia negra e que todo esotérico usa muitas vezes sem se dar conta de que isso é magia negra, de que isso é feitiçaria. E muito disso, meus amigos, muitos desses rituais de magia estão ligados ao que foi feito por Salomão. Salomão ensinou tudo isso. Salomão ensinou essa tal de goécia salomônica, e muitos magos e bruxos praticam essas coisas. Então, eu mostrei um pouquinho antes as bruxas, mostrei o rapaz ali que é o mago. Então, você sai de uma situação em que o sistema tenta te convencer de que essa gente é doida, de que essa gente caricata é inofensiva. E eu estou mostrando para vocês que são pessoas do dia a dia. Estou mostrando para vocês que são pessoas de todas as idades e que são pessoas que você encontra na rua, no supermercado, na padaria, no seu ambiente de trabalho. São pessoas normais. E
dão a essas pessoas vários nomes. Podem ser bruxos, podem ser magos, podem praticar a goécia salomônica e podem estar dentro desse sistema maçônico dessas igrejas evangélicas. O templo maçônico do Edir Macedo, que chamam de Templo de Salomão, é um templo pagão, praticando rituais de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, e as pessoas estão caindo nessa magia, estão ajudando a praticar e ajudando a fortalecer essas forças das trevas envolvidas nesses rituais. Então, a goécia salomônica é uma goécia demoníaca que conjura, como eu falei, 72 demônios, 72 espíritos das trevas. E Salomão usou essas forças das trevas para construir o templo de Salomão. E é por isso que Deus não frequentava esse templo. Estão acompanhando o meu raciocínio, amiguinhos? Então você já sabe que existem bruxos, existem feiticeiros, existem magos, e vocês sabem que todas essas pessoas estão conjurando forças das trevas. E por conta disso, você vai começar a ter sintomas de opressão demoníaca, por conta de tudo que eu falei do início do vídeo até agora. Eu vou falar de alguns sintomas e depois eu vou falar dos sintomas específicos que acontecem contigo de madrugada. Principalmente por volta das 3 da manhã. Muitas pessoas acordam nesse horário e eu já vou falar desses sintomas. Então, sintomas de opressão demoníaca podem estar relacionados a vícios, falta de controle com o apetite, né? Pessoas que comem de forma descontrolada ou que não comem, né? Distúrbios como bulimia ou como anorexia também podem estar relacionados à opressão demoníaca. Comportamentos extremos, né, envolvendo inclusive bizarrices sexuais que pessoas podem se ver induzidas a querer praticar. Né, muito disso pode estar relacionado, inclusive, com práticas tântricas, né, relacionadas ao uso de urina, de fezes e coisas do tipo. Você vai começar a ter o interesse por esse tipo de coisa e isso é demoníaco. Amargura. Pessoas amarguradas, pessoas que guardam ressentimento, mágoa, que não conseguem perdoar, estão influenciadas por espíritos opressores demoníacos. Qualquer tipo de ato compulsivo, né? Ou pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas que são mentirosas compulsivas, ou pessoas que enganam as outras, estão agindo a partir de alguma forma de opressão demoníaca. A depressão é uma forma de opressão demoníaca. Distúrbios emocionais, como aquilo que está atrelado ao espírito de Jezabel, né, como o narcisismo, né, ou o BPD, né, o NPD, né, NPD, que é o transtorno de personalidade narcisística, ou o BPD, né, o BPD, né, o Borderline Personality Disorder, né, ou o transtorno de borderline. Todos esses transtornos de personalidade também podem ser podem ter um início e podem ter um agravamento por conta de opressão demoníaca, de espíritos das trevas. Medos extremos, a pessoa que tem medo, a pessoa que acha que está sendo perseguida, tem uma coisa chamada gang stalking, né? E muitas vezes a pessoa acha que está sendo perseguida, a pessoa sai na rua e fica olhando para os lados, achando que ela está sendo perseguida por outras pessoas e ela não vê nada. Tá? Isso causa aquela síndrome do pânico. Pessoas que se sentem culpadas, sentem culpa inclusive por coisas que elas não cometeram, ou às vezes elas cometeram algo e veem isso de forma exagerada. Então a culpa exagerada, né, a pessoa que não consegue pedir perdão a Deus pelos seus erros e se sentir perdoada, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e pedimos perdão, Ele não se lembra mais desses pecados, desde que nós não voltemos a praticá-los, né? Então, todas essas coisas são sintomas de opressão demoníaca. Eu vou mostrar mais alguns para vocês, né? A pessoa que vive dentro de um sentimento de falta de esperança,
né? Desespero, falta de confiança. Vocês perceberam como as pessoas estão tão presas a essa demência política e estão depositando todas as esperanças delas no sistema político, ou em alguma instituição, ou em partidos, ou em candidatos, ou em políticos? Tudo isso também vai abrir portas e vai deixar essas pessoas patinando nessa demência que é a esperança na política, por exemplo. Angústia. Eu vou passar rapidamente para poder chegar onde eu quero chegar. Então, a pessoa se acha amaldiçoada, acha que as coisas que ela faz não dão certo, ela se acha azarada. A pessoa cria fantasias, começa a ter sonhos, sonhos acordados, né? Começa a se desassociar da realidade. A pessoa acha que está bloqueada, que nada dá certo, que ela está amaldiçoada, que ela está sob um feitiço, né? Perde o entusiasmo. Como eu já falei, compulsões, vícios, uso de drogas, compulsão sexual, esse sentimento de estar sendo atacados. Então, todas essas coisas são sintomas de opressão demoníaca, tá? Mas eu vou falar de alguns sintomas mais específicos do que esses, né? Voltando à questão da hora da bruxa, né? Da hora da bruxaria. Eu falei que essas pessoas fazem rituais por volta das 3 da manhã. E aí, meu amiguinho, você pode acordar por conta de um desses sintomas que eu vou te dizer, ou por conta de mais de um. Podem ser vários desses sintomas. Mas você pode acordar entre 3, 4 da manhã, 5 da manhã, com palpitação, coração acelerado, tá? Como se o coração fosse sair pela boca. Vibrações em alguma parte do corpo, em especial do lado esquerdo do corpo. Você sente o corpo vibrando, ou você sente algo se mexendo, como se algo estivesse embaixo do colchão. Se você tem colchão de molas, você pode até ouvir molas vibrando. Você sente como se tivesse algo se movimentando embaixo do colchão. Você pode acordar com falta de ar, como se algo pesado estivesse em cima do seu peito. Você pode levar choques elétricos, como aqueles choques estáticos. Você pode ver vultos. Você pode ver orbs, que são aquelas bolinhas, né, levemente coloridas. Elas podem ter uma coloração âmbar, meio amarelada, podem ter uma coloração meio violeta, ou podem ser completamente brancas. Elas podem não ser muito brilhantes, mas você pode ver esses orbes. Você pode ter a sensação de que alguma força negativa está ali do seu lado. Você pode ouvir barulhos em algum ponto da casa, e você pode ouvir vozes falando na sua cabeça. Eu já ouvi relatos de todas essas coisas. E eu, quando queimei o meu Bhagavad Gita dos tempos em que eu era hindu, a partir daquele momento eu sofri uma série de opressões demoníacas, porque quando você sai das trevas e começa a estudar a palavra de Deus, o inimigo não quer que você saia. O inimigo vai tentar te forçar a voltar para aquilo, porque ele vai tentar te fazer ter medo e te fazer achar que você escolheu o caminho errado, porque aquele caminho de antes era o certo, porque os demônios não te oprimiam. E aí você começa a estudar a palavra de Deus verdadeiramente, e eu não estou te dizendo para frequentar uma igreja, porque todo o sistema religioso é dominado por satanistas da maçonaria, ou por satanistas jesuítas, como no caso da Igreja Católica. Então, todas essas igrejas evangélicas, pentecostais, dê o nome que quiser dar, né, Testemunhas de Jeová, Mormons,
adventistas do sétimo dia, né? Todas essas 3 últimas que eu falei são seitas maçônicas claras, específicas, né? Criadas por pessoas como o marido da Ellen G. White, depois ele morreu, Ellen G. White assumiu a igreja adventista, ou os Mormons, né? John Smith diz que escreveu um livro que foi inspirado por um anjo, né? Quem é esse anjo? Anjo caído, né? Ou Testemunhas de Jeová, criadas por um cara que foi, inclusive, meio que discípulo de Ellen G. White, né? Um cara chamado Charles Taze Russell. E todo esse movimento pentecostal, todo esse movimento de heresia da prosperidade, né? Então, todo o sistema religioso está contaminado. E ao participar desse sistema religioso, você não está se limpando. Então é por isso que muitas vezes o sujeito está lá numa igreja dessas, ele se afasta dessa igreja e começa a estudar a Bíblia em casa e ele vai começar a ter opressão demoníaca, porque essas forças das trevas vão querer colocar a pessoa de volta naquele caminho errado, naquela falsa religião, naquela falsa doutrina, ou no hinduísmo ou no budismo, como foi o caso do que aconteceu comigo. Então, todos esses sintomas aí que eu te falei, meus amigos, são sintomas reais de opressão demoníaca. Então, eu vim te trazendo dentro de um raciocínio para te mostrar que muitas coisas podem nos levar a sermos oprimidos por espíritos das trevas, espíritos malignos, seja o envolvimento com ocultismo, né, com bruxaria, com feitiçaria, com magia negra, com espiritismo, com necromancia, né, consulta a supostos mortos, seja com o horóscopo, né, a astrologia, seja com tarô, seja com reiki, esse tipo de energização, seja com essas coisas usadas na New Age, né, cristais, velas, orações para anjo da guarda, tudo isso aí é lixo ocultista repaginado, isso vai te deixar demonizado. Então, as opressões podem vir de forma sutil, né, como essas que eu esclareci para vocês, e podem vir de forma mais específica, como essas outras que eu elenquei, quando você acorda de madrugada se sentindo oprimido. Eu vou repetir esses sintomas que podem ocorrer com vocês. Você pode ter palpitação, você pode ter vibrações em uma parte do corpo, você pode sentir algo se mexendo embaixo do seu colchão, você pode tomar choque elétrico, você pode sentir falta de ar, você pode sentir uma energia ameaçadora ao seu redor, você pode ouvir barulhos, você pode ouvir vozes, então você pode ver vultos e ver orbes. Tudo isso aí são sintomas diretos de que você está sendo oprimido por força das trevas. E, acredite, essas forças não necessariamente estão fora de você, elas estão dentro de você, ainda que elas possam demonstrar uma manifestação externa, como é o caso dos poltergeists, que se manifestam externamente, podem derrubar coisas, podem abrir gavetas, fechar portas, bater porta, né? Podem fazer esse tipo de coisa, é o chamado poltergeist. Então, eu estou fazendo esse vídeo de uma forma bem genérica para te mostrar o seguinte, meu amiguinho. Nós temos que entrar numa batalha espiritual e a Bíblia nos ensina como combater o inimigo. Nós combatemos o inimigo com orações e nós combatemos as forças das trevas. E acredite, nós cristãos somos o alvo dos ataques de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. E nós somos o alvo de ataques, inclusive, da feitiçaria e da bruxaria praticados nessas igrejas maçônicas, como essa Igreja Universal do Edir Macedo. Naquele templo de Salomão e todas essas heresias e todo o lixo ocultista que eles colocam para dentro dessas igrejas. Todas aquelas práticas, aquelas correntes que eles fazem são ocultistas de forma disfarçada. São rituais de magia, são rituais de feitiçaria, são rituais de bruxaria de forma disfarçada. O Anton LaVey,
que foi o fundador da Igreja de Satanás lá na Califórnia, em São Francisco, ele dizia que agora o sujeito não precisa ser satanista, porque ele pode fazer práticas New Age, né, que são todas essas práticas moderninhas aí de ocultismo que estão inseridas inclusive dentro da igreja. E as pessoas estão praticando o luciferianismo, estão praticando o satanismo e não se dão conta. E é por isso que não aprendem nada, só aprendem groselhas nessas igrejas. Não aprendem como vestir a armadura de Deus e engajar na batalha espiritual verdadeiramente contra as trevas. E essas pessoas, se não mudarem de rumo, vão entrar pelo portão largo. Assim como os pagãos, assim como bruxos e magos e feiticeiros. Então, Efésios 6 nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entendeu, amiguinho? A nossa batalha não é contra um político corrupto, não é contra os, abre aspas, Illuminati, fecha as aspas, não é contra a nova ordem mundial, não é contra o inimigo que você vê apenas a imagem da besta. Todo esse sistema que nós vemos é a imagem da besta. Nós temos que combater a imagem, nós temos que combater o inimigo real e não a imagem dele. E a única forma de combate real é estando fora desse lixo todo, é vestindo a armadura de Deus, é engajando nessa batalha espiritual. Né? Deixe-me mostrar mais um verso para você, meu amiguinho, meu irmãozinho, entender o que nós devemos fazer para engajarmos nessa batalha. Romanos 12:2 nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não seja moldado pelo mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê, meus amiguinhos? Porque nós somos o templo de Deus. Nós devemos manter o templo de Deus limpo. O templo de Deus não é aquele templo maçônico do Edir Macedo ou qualquer outra igreja que muitas pessoas frequentam e ainda estão viciadas, né, por esse sistema. Muita gente ainda se sente compelida a frequentar o sistema religioso, inclusive porque estão sob a influência desses espíritos malignos que leva essas pessoas a frequentarem essas igrejas. Quanto mais o sujeito diz amém para essas práticas religiosas, essas heresias, esses falsos ensinamentos, mas elas estão abrindo portas para espíritos das trevas. O pastor vai lá, ensina uma heresia, uma besteirinha qualquer e fala, amém, irmãos! E os irmãozinhos, amém, pastor! Sai dessa, mano. Sai dessa. Você está no caminho errado, cara. Então, eu estou tentando localizar um verso aqui. Deixa-me ver, eu acho que eu estou no livro errado. Só um minutinho, amigos. Só um minutinho que eu já localizo. Estava aqui mesmo, meus irmãos e meus amigos. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte, né? Antes disso, Romanos 12:2 diz, fiquem fora das coisas mundanas, porque vocês vão se contaminar com elas. Ao se contaminar com essas coisas mundanas, inclusive o sistema religioso mundano que aí está, você vai se entupir de demônios. E ao se entupir de demônios, você vai começar a manifestar alguns daqueles sintomas sutis de opressão demoníaca. E se você tentar sair desse sistema, você vai enfrentar uma daquelas, ou se você for vítima de bruxaria, magia negra e feitiçaria e não se defender usando a armadura de Deus, né, através de orações, você pode ter um daqueles sintomas diretos que eu expliquei para vocês no horário da bruxa, né, a partir da meia-noite, mas
Normalmente os horários em que esses espíritos das trevas estão mais empoderados é das 3 às 5 da manhã. Então, o que nós devemos fazer? Estar fora do mundo, vestir a armadura de Deus, estudar a palavra de Deus como ela é, não conforme essas igrejas hereges, essas igrejas mundanas estão ensinando, né? Então, manter o templo de Deus limpo, como nos diz 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus amigos, se nós estivermos contaminados por lixos mundanos ou contaminados por práticas que são consideradas abomináveis por Deus, nós não estaremos mantendo o templo de Deus habitado pelo Espírito Santo, e onde não habita o Espírito Santo, irão habitar demônios. Essa é a minha mensagem de hoje. Esse é um tema bastante importante. Espero que ele atinja as pessoas que verdadeiramente valorizarão essa mensagem e poderão colocar em prática isso que nós estamos discutindo aqui. Novamente, se você gostou, deixe aí a sua curtida, o seu like, comente, o seu comentário é muito importante. Eu também quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Inscreva-se no canal se você ainda não o fez e compartilhe. Nos ajude a levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.